a tentação de revogar o decreto de expulsão que estava no meu nome. Só que eu não sabia das leis brasileiras, né? Mas eu tinha uma rede de advogados, uma rede de ativistas, uma rede de muitas pessoas, né? Aí eu comecei a ouvir, entender, aprender a história no Brasil. E começou juntando os pedaços das coisas que eu vivi na prisão, as coisas que eu vivi na África do Sul, as coisas que eu vivi causa das coisas que aconteceram no continente africano. E o que está vivendo aqui no Brasil, causa das coisas que foi trazido para cá para acontecer aqui. Por exemplo, quando eu estava presa, eu me senti, eu estava nesse avião negro. Esse lugar. Um monte de pessoas colocadas nesse lugar para morrer, sem reforma, sem estruturas de ressocialização, sem uma esperança de uma futuro, de nada mesmo. Quando você vai preso, acabou, já era. O sistema tira sua liberdade, mas nunca devolve. Depois de pagar o crime, você paga. Quando você vai preso, você vai pagar. Pagando, sim. Então, e depois disso, mesmo você está pagando... É pro resto da tua vida. Eu não estou nem falando sobre as questões de emocional ou aceitar. É o resto da tua vida, você carrega isso. 10 anos depois da minha pisada no Brasil, meu relatório sempre vai voltar para a prisão. Olá, guys. Estamos aqui hoje com nossa modelo, cantor, ativista sul-africano, que vai contar sobre um pouquinho da vida dela e a nossa cultura do Zulu. Espera aí, se foi sua primeira vez, por favor, vai no nosso canal Afro-Brasilian, compartilha, por favor, e deixa seu comentário. Se a gente vai convidar ela de novo, a questão é para você. Deixa sua like e sua embaixo, ok? Eu sou Tifex Afro-Brasilian. E honra para estar aqui no perto desse menina que vou mostrar para vocês. Porque não é todo mundo que tem sorte de estar no lado dela. A nossa convidada é... Então, vamos falar sobre... Quem é você? Porque a povo tá mandando mensagem, perguntando, te fez convidar essa menina, desde que ia falar com ela. Então, explica pra gente, quem é você? Olha, o nome de Tuso Siba, completo, uma chamisi, uma espadcudo, uma sembatamcodo, o fez de uma semache, jogo, uma tatuzela, o chamadas chato, o atantes, a xisa bonito. Eu sou da África do Sul. Não. Ele acha. Não. Tudo esse nome. Não, você está falando Zulu. Sim, mas você sabe como o povo é. O povo Zulu, por exemplo, nossos nomes carregam nossa ancestralidade. Então, a partir do momento que eu chamo meu nome inteiro, eu estou trazendo a presença do nosso. E isso. Não, sabe por que eu pergunto? Porque algumas pessoas vão falar, não. Ela não explica tudo assim, então melhor que você explica aí, então, vamos lá. Olha, tem pessoas que se emocionam muito quando eu falo o meu sobrenome, porque eu acho que, até para mim, sendo artista aqui no Brasil, é muito importante sempre trazer a importância das nossas raízes. E através do meu sobrenome que eu consigo contar um pedacinho de quem eu sou e também trazendo outro quem são os meus, assim. Enfim. Então você vê do África do Sul, que não conhece a África do Sul, tem que pesquisar, porque algumas pessoas estão achando que a África é um país. Olha, também as pessoas falam assim, quando eu falo, eu sou da África do Sul, as pessoas entram e falam, a África, eu falo, não, África do Sul. Do sul da África, tipo, aí eles começam a me encaixar, Zimbábue, Moçambique, não, sou da África do Sul.
Só que tem uma história desde o nome África do Sul. A África do Sul é um dos países dentro do continente africano que, pós-colonização, a gente perdeu nosso nome. A África do Sul era chamada Azania. Aí, sei lá o que aconteceu. Não, eu acho que todos nós sabemos o que aconteceu. A África do Sul ficou se chamado África do Sulismo. Então, eu sou do partido chamado KwaZulu-Natal, que é a estado do povo Zulu. E eu sou Zulu. Então, quantos anos você já mora aqui no Brasil? Olha, eu vou fazer 10 anos, dia 17 de setembro. Isso mesmo. Uau! Vou fazer 10 anos. Estou fechando uma data daqui. Que bom! Então, fala um pouquinho sobre a sua carreira aqui no Brasil. Sim, ok. Eu sou aquelas pessoas que eles chamam multiartista. Eu não sei nem como isso aconteceu, mas enfim. Eu sou cantora, eu tenho minha banda, onde a gente faz a apresentação nas casas de culturas, nos lugares de prefeitura. Eu sou professora de dança, eu dou oficinas de dança Zulu. Eu também tenho um grupo chamado Zesse Zulu, onde a gente se apresenta uma dança mais estruturada do meu povo. E eu sou atriz. Tem algumas coisas que eu já fiz no Netflix, eu faço um pouco de teatro também, então eu sou encontro no teatro. Também eu sou modelo. O último evento que a gente foi e você dançou, oh meu Deus do céu. Gente, vocês não conhecem a nossa cultura. A cultura africana é uma coisa que não tem igual. Não tem igual. Às vezes a povo tá confundindo a cultura africana, mas lá no continente temos muito culturais. Zulu tem deles, como eu sou nigeriano, lá na Nigéria também a gente tem vários, como eu sou Ibo, a nossa também. Peraí, vou mostrar a nossa tribo daqui a pouco, mas não é hoje. Não é ano de gente que não conhecer a nossa cultura. Por favor, liga na nossa canal. A gente temos tudo para mostrar para vocês, tudo conteúdo, seja a vida da gente aqui, cultura da gente, tudo tá lá, ok? Então, vamos falar sobre o Brasil. Você já morou aqui 10 anos. Sim. É muito impressionante para mim, porque até falar idioma português não é uma das idiomas, o dialeto que faz parte da constituição das línguas dentro do meu país, né? Aí eu acho que o Brasil foi esse lugar bem fora mesmo de tudo que eu imaginei, tudo que eu sonhei para minha vida, crescendo na África do Sul, nas estruturas em que eu cresci. Eu nunca mesmo imaginei que eu estaria no Brasil falando português, pior sendo artista, ativista, tipo uma mulher empreendedora, todas essas coisas que eu estou fazendo. Mas é um caminho bem duro, intenso, muita luta, muita força, muita garra. E também eu acho que graças aos meus ancestrais, porque eu consigo ter essa força de caminhar aqui no Brasil. O Brasil não é um lugar nem um lugar fácil, né? E para mim, eu sempre falo assim, que eu não escolhi o Brasil me escolheu. Aí, claro, quando tem coisas na nossas vidas que já é no nosso caminho, já é destinado para a gente viver. Então, eu acho que o Brasil é um desses lugares que, querendo ou não, eu ia me encontrar aqui para minha vida ser completa, numa certa forma. Mas esses 10 anos que você está aqui, como você conseguir chegar onde você está aqui? Porque não é fácil, primeiramente. Primeiro desafio que a gente encontra aqui é língua. Como você conseguir, no primeiro ano que você entrar aqui no Brasil, como você conseguir e desafio que você passou para aprender essa língua? Aprender a idioma português não foi uma decisão.
Sabe quando minha avó sempre falava assim, às vezes não é bom de sair da panela e se jogar no fogo, que vai queimar. Foi meio isso. Eu estava num lugar, tipo, eu precisava se comunicar. Então, vamos voltar um pouco atrás. A Medusa é uma pessoa que tem vários pedacinhos que encaixam. No final, você vai entender a construção e como acabei para eu sempre ficando até 10 anos, 10 anos de tempo. Mas minha trajetória ou a história não começou nesse lugar de ser artista, forte, não, né? Foi muito dificuldade. Quando eu cheguei aqui em 2013, eu vi uma passeio de viagem, tipo assim, teve coisas que estavam acontecendo na África do Sul, pessoalmente, e aí eu desejava, quero uma saída, tá? E também tem isso, muitas pessoas sempre pensam que nós, africanos, a gente não tem uma vida boa na África, então a gente sempre se encaixa no lugar, as pessoas, quando eles querem ouvir a nossa história, eles sempre procuram esse lugar de sentir pena ou dor pra gente. Mas não, gente, não é isso, minha vida, minha trajetória, não é nada disso. Só que sim, começou num lugar bem difícil. Quando eu cheguei aqui, eu acabei sendo presa, né? Então, eu sou uma pessoa considerada ex-regressa do sistema carcerário brasileiro. Aí isso já é uma dificuldade, já é um obstáculo. Além de ser mulher preta, de ser mulher africana, de ser artista, né? E também de ser uma ex-regressa do sistema carcerário, acho que você vai perceber que a minha trajetória já encaixa muitas dificuldades. Até a vida que eu estou vivendo hoje, tem muitos que acham que eu não mereço viver, né? Os espaços cada vez mais se fecham, porque é muitas caixas para eu se enquadrar, para chegar num lugar, alguém me acolhe ou me aceita na forma que eu sou. Mas tá bom. E voltar, no começo da minha história, aí eu fui preso, né? Eu fiquei quase 5 anos dentro do sistema carcerário. Fiquei no PFC, depois eu fui pro Bundantang. Mas eu acho que isso foi a minha transformação, né? Não foi o sistema carcerário, mas eu acho que era esse lugar que ia ser um ponto muito importante para a virada da minha vida e para eu conseguir ver o que eu estou fazendo na Terra. Porque eu acho que quando eu saí da África do Sul, eu estava meio perdido, não estava sabendo o que eu estou fazendo. Eu tinha tudo, carro, casa, dinheiro, tudo que eu queria, só que naquela coisa de essência, tipo, sim, eu tenho tudo isso, mas quem eu sou? Eu sei quem eu sou, mas, tipo, qual que é a minha parte nesse mundo que eu tô fazendo aqui? Não é adianta. Eu era essa pessoa que acordava, só vivia mesmo, tipo, no mundo alto, né? Mas quando eu caí preso, eu comecei a se aprofundar na minha cultura. Aí eu comecei, por causa da falta das coisas que me fazia ignorante da vida. Eu sempre pensei, eu sempre vou ter minha família, eu sempre vou ter minha cultura, eu sempre vou ter isso. Porque nós sempre sabemos o que vai acontecer amanhã, só que Deus tem outros planos, gente. Aí, durante esse tempo, eu comecei a se acolher na música. Porque a música era uma das coisas que me ajudava a viajar dentro do sistema. Aí, quando eu comecei a cantar, para mim era uma viagem. Eu quero ficar com minha família, eu quero ver essa pessoa na minha imaginação. Eu canto uma música, eu lembro as coisas, eu crio coisas, né? Aí as pessoas começaram a me chamar para cantar. Eu ia cada cena, tipo, as pessoas vem cantar com a gente. Aí eu cantava, o diretor ficou sabendo que tem uma cantora dentro do presídio. E eu não era nem a cantora, né? Eu era realmente só cantando para matar saudade, para fugir da prisão. E depois de um ano que eu estava dentro da PFC, o diretor da cadeia me chamou, falou, cantora, vai ter um projeto aqui dentro do sistema que vai ser das pessoas que querem cantar. Eu acho que você precisa estar parte desse grupo. Aí, de verdade, entrou uma mulher louca, Carolina Juarez, da Universidade de São Paulo. Ela também é psicóloga.
E ela trabalha com música, com canto, com a coral da USP. Aí, quando ela chegou para a primeira aula, e a gente cantou, eu lembro que no momento que eu abri meus olhos, ela estava no chão chorando. Tipo, tinha mais quase 25 mulheres, 30 mulheres. Aí ela falou assim, Oscar, eu quero levar vocês para cantar na USP um dia. Para todo mundo que estava naquela sala, isso era impossível. Porque quando você pensa, você está na cadeia, quem vai te dar uma oportunidade de pisar na universidade? E eu sou imigrante, tipo, uma universidade no Brasil, não era uma coisa que existia. Mas eu acreditei. Porque eu acho que também eu estava... Tudo era constituição de uma coisa, assim, que eu nem estava nem percebendo o que estava acontecendo com a minha vida. Tipo, porque eu tinha que passar, porque era inferno, para passar por essa lavagem de cérebro. Porque, sim, eu precisava estar sozinha para tirar decisões para mim, sabe? Sem influência da minha família, sem influência dos meus amigos, sem influência de tudo que eu pensei ou senti que deveria ser a base da minha vida. Aí eu tinha que entrar dentro de mim e saber o que é a minha vida. Em 2017, ganhei minha liberdade, que era a liberdade condicional. Mas você não conseguiu sair fora para fazer esse convite ainda? Não. Era só uma ideia que a continuação dentro do sistema. Mas quando eu ganhei minha liberdade, eu percebi que a vida ia ser muito difícil. Por quê? Principalmente aqui no Brasil, não tem muito homem sul-africano. Aí a gente sabe, quando a gente está preso, você sabe, não tem trabalho, não tem documento, não tem ninguém, não conhece ninguém, você vai fazer o quê? Arrumar um namorado, arrumar um emprego, arrumar uma coisa para você viver. Ou uma estrutura. Se era para arrumar um trabalho, as primeiras pessoas que iam me oferecer o trabalho ia ser o homem africano, porque normalmente ia ter estrutura, né? Vocês têm lojinhas aqui, tem sanaus, tem várias coisas que você chama a gente com mulheres para trabalhar, para não ficar em casa, né? Mas para mim, era um pouco mais difícil, porque a gente não tem uma rede de homem sul-africano especificamente para me acolher. Então, e a vida, com o que eu já estava percebendo, eu estava ouvindo dentro do sistema, era que aqui fora não existem muitas opções. Quando você cai preso, acabou. Quando você sai daqui fora, não tem muitas opções. Não tem vida. Não tem vida. Até procurar trabalho para ninguém. Nem a própria sistema te acolhe. Por falta desse acolhimento, eu decidi que eu lembro. Quando eu ganhei minha liberdade era sexta-feira. Estava chovendo pra caralho. Desculpa a palavra, mas enfim. Estava chovendo demais. Eu estava molhada, tinha calcinha, estava molhada. Você falou, isso não é verdade. Não era normal. Eu sabia que isso não é normal. Tem uma coisa grande que vai acontecer, porque isso não é possível. Aí eles me levou na Polícia Federal, chegou lá, ficou até 7 horas da noite. Depois de assinar, eles falaram, você está livre. Aí eu falei, tá, mas eles vão ter um detalhe, tem que assinar cada 3 meses. E aí eu falei, então eu tô livre, eu sou o quê? Vai lá, procura outros africanos. Aonde? Aí eu fui, pegou o ônibus, cheguei aqui no centro, a galeria estava fechada. O único lugar que eu conheci hoje sabia que se você chega na galeria, na República, você não vai dormir na rua. Eu já estava querendo voltar para minha cela, porque eu não conheço nada, não sei, sabe? Aí quando eu cheguei na galeria, eu vi uma menina que estava na prisão comigo, mas ela tinha ganhado liberdade. Um ano antes de mim, ela me prestou R$100. Eu fui no hotel, eu liguei para essa professora da USP. Falei, prof, ganhei minha liberdade. Eu tô aqui no hotel. Não sei onde ir. Dentro, não sei onde ir, eu tô sem celular, tô sem nada, sem dinheiro. Eles me deu o cheque, porque dentro da prisão ele trabalhava muito, aí eu tenho um dinheiro guardado. Aí eu falei,
eu não sei o que fazer, eu só vou conseguir trocar o cheque segunda-feira, mas também, talvez não vai ser segunda-feira, porque eu tô sem documento. Aí ela falou, tá, no sábado, 9 horas da manhã, a Carmina estava no hotel. 9 horas também, ela estava no hotel comigo. A gente chorou, ela me abraçou, falou, tá bom, tu não tem como eu te acolher agora, eu não tenho espaço para te receber. Mas meu ex, o pai do meu filho, a gente faz anos que a gente terminou, a gente somos amigos mesmo, menores amigos. Eu sei que talvez se eu fale com ele é músico, ele vai chamar com ele. Eu falei, tá bom. No domingo, ela voltou para me buscar. Eu fui de Diadema na casa do Miguel. Eu estava dormindo no chão porque não tinha espaço para mim, mas tinha teto. Começou ali minha música. Começou ali minha decisão de, tipo, isso não é uma vida que eu quero para mim, que eu quero viver. Então eu preciso sair daqui. E, tipo, sair daqui de uma forma bem, tipo, potente, sabe? Isso não pode ser assim. Aí eu fiquei na casa do Miguel 3 meses. Só que eles esqueceram uma grande detalhe. Eu não podia voltar para África do Sul. Quando eu ganhei minha liberdade, quando consegui falar com meus pais falaram, tá bom, compra passagem agora, volta agora. Aí, mas como? Ainda eu tô preso. Só que eu tô... Tem que ensinar tudo 3 meses. Aí meus pais não estavam entendendo isso, porque eles não entendem. Quando você sai da prisão na África do Sul... E livre. Aí eles não estavam entendendo isso, e aí virou uma coisa que eu tô enrolando, eu tô querendo ficar no Brasil, viver uma vida que não presta, eu sou delinquente da família, E aí virou uma coisa. Emocionalmente eu era arrasada, tipo, quebrado no chão, tudo tava errado. Mas teve aquela coisa dentro de mim, que era música. Aí a professora Carmina convidou e falou, olha, tem um grupo daquelas mulheres que cantavam com vocês, por que vocês não cantam nas praças? Elas são África do Sul também? Ou só... O mundo inteiro. Ok. Teve o mundo inteiro, mas eram as mulheres que estavam no sistema carcerário. Aí a gente começou a cantar nas praças. A gente recebeu o convite de cantar na USP, né? Aí eu fiquei, sim, a professora só falou que um dia era um sonho que começou, tipo, na época era 3, 4 anos atrás. Aí eu falei, não, eu estou aqui, eu vou entrar na USP, vamos ver. Quando a gente foi da USP fazer aquela apresentação, eu já cheguei e falei assim, eu vou dar o melhor de mim, porque aqui eu vou deixar alguma coisa, eles precisam me chamar. Aí tudo bem, a gente se apresentou, as pessoas aproximaram. No final da apresentação, teve um diretor de uma peça equivocado e desmembrado pelos atos caídos, que conta sobre o encarceramento em massa, que é através de um livro escrito pelo Plínio Marcos. É uma dramática de mais de 50 anos atrás, mas que ainda era muito impactante por causa da minha história. Aí ele me chamou e falou, você é esse argumento testemunho vivo que a gente precisa na peça. Tinha mais de 15 mulheres que cantou comigo naquela dia. Mas ele decidiu me chamar. Sou você. Você. O que você fez hoje não existe. Aí, tá bom. Só que eu não sabia o trabalho isso ia dar dentro de mim. Eu acho que era 5, 6 meses depois da minha liberdade. Eu ainda bem fresquinho, então. Aí eu nunca entrei no teatro. Era meu primeiro contato com o teatro. E você tem vontade? Eu não tinha nem vontade. Você não quer? Uma coisa de sobreviver. Tipo... Pra fazer isso pra... Sobreviver. Porque se eu não faço isso, minha história vai acabar assim. Pelo menos eu quero deixar uma coisa. Então é aqui que eu... Só que teatro te quebra. Porque o teatro te quebra no meio, em 1000 pedaços, para você conseguir se reconstruir. Isso que é o teatro. Aí você se reconstrói
com várias histórias ao seu redor, com várias forças ao seu redor. Aí isso que fez para mim iniciar. Quando começou a fazer um depoimento dentro dessa peça, era uma coisa muito difícil da minha vida. Mas através de fazer isso, cada dia que eu voltava para casa depois da peça, eu chorava. Aí eu dava para minha mãe, bem, não consigo fazer isso. Aí ela falava assim, quantas mulheres você deixou aí da sistema carcerário? Quantas mulheres estão no palco com você quando você dá a sua clipe? Os atrizes e atores que estão nessa peça, quantos deles já passou pelo sistema carcerário? Toda a resposta era minha. Sou eu. Minha mãe falou assim, também faz isso para você. Faz todas essas pessoas que não conseguem estar no seu lugar. Que mexe, tipo, eu ia na peça chorando, sabendo que eu vou viver a prisão. Porque, tipo, era isso. Eu vou viver 2 horas de prisão. E depois eu preciso falar para as pessoas como que é. Porque eu sou a única pessoa na plateia ou no palco que consigo colocar em palavras o que as pessoas não veem, que as pessoas não vivem. Aí ele começou. Só que aí o diretor falou assim, não, eu quero que você faça parte do elenco. Não era mais convidada, era parte do elenco. Então, onde a peça se mostrava, eu estava parte da peça. E em outubro, caiu decreto de expulsão, 2017. Eu tinha acabado de pegar meu NME, aí eu estava feliz que não só tem já tem uma coisa, tem trabalho, eu tô querendo sonhar aqui, sabe? Tipo, eu tô vendo minhas sonhos, eu tô me vendo no teatro, cantar, na época era só teatro e música. Aí eu falei, não, como assim? Dia 8 de março, as pessoas que estavam no meu redor, tipo, a gente, eu falei, gente, sim, eu posso ir embora, claro, mas e esse trabalho? E esses sonhos? Vou ter que, depois de 5 anos, volta para a África do Sul, sem nada, sem ninguém, para começar do zero. zero. E essa zero que eu quero aqui, o meu começo é aqui, agora, é isso, é minha arte, eu amo o que eu estou fazendo. Aí lançou a campanha dia 8 de março de 2018, chamado hashtag Nutuso Tem Voz. E se vocês conseguem procurar nas redes, hashtag Nutuso Tem Voz, ainda é uma campanha bem ativa na rede social. E através dessa campanha, era para mim, a tentação de revogar o decreto de expulsão que estava no meu plano. Só que eu não sabia das leis brasileiras, né? Mas eu tinha uma rede de advogados, uma rede de ativistas, uma rede de muitas pessoas, né? Aí eu comecei a ouvir, entender, aprender a história no Brasil. E começou juntando os pedaços das coisas que eu vivi na prisão, as coisas que eu vivi na África do Sul, as coisas que eu vivi causa das coisas que aconteceram no continente africano. E o que está vivendo aqui no Brasil, causa das coisas que foi trazido para cá para acontecer aqui. Por exemplo, quando eu estava presa, eu me senti, tipo, eu estava nesse avião negro. É esse lugar. Um monte de pessoas colocadas nesse lugar para morrer, sem reforma, sem estruturas de ressocialização, sem uma esperança de uma futuro, de nada mesmo. Quando você vai preso, acabou, já era. O sistema tira sua liberdade, mas nunca devolve. Depois de pagar o crime, você paga. Quando você vai preso, você vai pagar. Pagando, sim. Então, e depois disso, mesmo você está pagando? É pro resto da tua vida. Eu não estou nem falando sobre as questões de emocional ou sei lá. É o resto da tua vida, você carrega isso. 10 anos depois da minha pisada no Brasil, meu relatório sempre vai voltar para a prisão. Minha história, eu sempre vou reviver isso. Querendo ou não ter essa memória ou não, eu sempre vou viver isso. Eu sempre vou pagar. E essa inocência. Assistente não está ajudando também. Olha,
aqui, a dificuldade é que não tem nem esse lugar de você em inocência, tênis comprova sua culpa. Aqui tem coisas que você sabe, por fato que você é preto, você cai na cadeia ou a gente enterra. A gente enterra. É isso. É? E aí, tipo, pra mim, eu saí desse lugar de tentar provar minha inocência, sei lá. Falei, o que vai adiantar? Eu já paguei 5 anos, ninguém vai devolver isso pra mim. Mas o que eu não posso fazer é deixar minha vida acabar só porque um homem está decidindo que minha vida tem que acabar. Isso não vai rolar, não. Não, é isso mesmo. Isso não rola, não. As decisões, as fundações do Brasil, das leis brasileiras, da estrutura brasileira, se você vê em todo começo, nunca foi convidado nenhum homem preto, nenhum homem indígena, nenhuma mulher, nenhuma pessoa da comunidade LGBT para sentar nessas mesas para decidir como nós todos vamos viver aqui em harmonia. Então, a pessoa que criou o sistema carcerário não estava pensando no meu bem-estar, não estava pensando na minha transformação, na minha mudança, na minha reforma, na minha educação. Não. Era uma palavra mesmo, que eu não vou falar. Sabe? Então, tipo, é isso. Só que comigo, vindo da África do Sul, vindo do povo que eu venho, meu povo forte, a gente vai na Angola. Agora, mesmo. E a gente não precisa bater. Bater, isso. Não. Aqui. Língua e coragem. Coragem. Força. É isso. Através da minha voz, eu consegui entrar nas salas mais frias do Brasil, nos escritórios dos poderes do Brasil e mexer e mudar algumas coisas. Porque em 2018, no finalzinho, eu ganhei minha processo de expulsão na primeira instância. Eles reconheceram todo o meu processo, todo o meu trabalho, tudo que eu estava montando para comprovar, baseado na nova lei de imigração. Porque também tem isso. O que eu estou lutando, eu estou fazendo, não é uma coisa tão fora, sabe? As pessoas nunca entendem minha história. Eles dizem, ela está lutando, para quê? As leis, gente, as leis mudam todos os dias, só que só muda no papel. E talvez só muda lá no papel e ninguém vai falar pra gente. Mudou, sim. Se você vai na DPU agora, eles vão falar para você, para se regularizar tem que casar, tem que ter filho, ou tem que pedir status de refúgio. Mas, gente, tem várias leis que mudou, que facilita. Só que só no papel que mudou. As pessoas não sabem. E meu processo era essa coisa de enfrentar publicamente a sistema de imigratório brasileiro, a sistema carcerário brasileiro ao mesmo tempo. Então, virou essa luta bem louca através da arte. Então, é muita coisa. Mas, graças a Deus que você conseguiu. Porque essa luta que você está lutando, a povo está achando que isso é para você. Mas não sabe que é para tudo imigrantes. É que, enfim, porque para acontecer, você sabe, quando Deus coloca uma coisa grande dentro de você, as coisas que você passa, não é para todo mundo ficar prontinho. É para mim passar, para mim viver, para mim. Porque quando eu vou subir no palco falar sobre o assunto, quando falo sobre fome, eu não estou falando sobre fome das estatísticas que alguém trouxe no meu escritório para eu ver que hoje tem 45 mil pessoas na rua, né? Aí eu vou entrar no meu carro e comprar o leite importado de 20 reais. Aí não. Quando eu falo de fome, eu falo do lugar de saber o que é ficar 3, 4 dias sem comer, só tomar e não estar jejuando. Estou cheio, mas só que não tem condição, não tem comida. Vou fazer o quê? Vou respirar. Deus. Mas eu vou te perguntar, nessa luta que você está lutando, você tem, que está te dando
apoio. Você está recebendo apoio do seu povo, comunidade africana, seu consulado, ou você está lutando sozinha? Me fala isso. Onde você... Não, estou falando sério, porque eu estou acompanhando você, eu vi tudo que você está fazendo. Às vezes, eu estou achando que a comunidade africana, comunidade da África do Sul, consulado, ambassado, está te apoiando. Então, me explica um pouquinho. Ok, antes de explicar, eu não, principalmente eu pedi para as pessoas não me ouvir mal e não me levar para o mal, né? Mas isso é um assunto muito necessário para a gente começar realmente tocar, abrir, começar a conversar sobre isso. A maioria dos nossos povos que vêm para cá, eles vêm pela necessidade, sim, esse é o fato, né? Ou pela reconstrução da vida, sei lá. E o que acontece? Nós vivemos uma vida muito individual, porque a gente está tentando, sabe, para mim eu preciso estar sozinha, porque é difícil quando a gente está junto. Isso é a mentalidade da gente, querendo ou não. Só que aqui, para mim, minha comunidade não consigo me acolher. Como os sul-africanos também que moram aqui, eles também, porque não é muito que moram aqui, mas tem uma comunidade sul-africana, só que a comunidade sul-africana é muito dividida. Tem a comunidade sul-africana, que é aquela comunidade da gente, que é as pessoas que saem pelo sistema carcerário. Aí tem a comunidade que são as pessoas que vêm estudar, e tem as pessoas que são empresários, têm empresas. Mas por que esse A gente não se conhece, a gente não convive junto. Por quê? Porque a gente não tem nossas estruturas. Por exemplo, os nigerianos sabem aonde eles se encontram. Os angolanos, os moçambicanos, os capoeirianos, você fala, África do Sul, eles se encontram hoje. A gente sempre está na mesa de alguém. Mas como tem muito sul-africano, o que você acha que tem que fazer para melhorar essa situação? Para tudo vir juntos. Para ajudar também, porque tem alguns que estão atrás, que vai sair amanhã, que vai entrar amanhã. Então, eu acho que está no momento... A grande tarefa cai dos nossos pessoas de cima, nossos embaixados. A gente sabe uma coisa que une o nosso povo é nos caídos. Você está fazendo isso sozinha. Tem que ter espaço. Nem sobre fazer. Vamos criar um lugar onde as pessoas consigam ter acesso à nossa cultura, porque a cultura sul-africana ainda é uma cultura invisível. Tem pessoas dos outros lugares que praticam a cultura sul-africana, que eu nem sei de onde da África do Sul vem, mas eles chamam aqui, Zulu, Tossa, isso e aquilo, mas não é. Por quê? Porque nós, da África do Sul, não temos espaços para a gente fazer isso. Não tem como trazer nossa cultura da essência. Então, se a gente conseguir ter um lugar que acolhe a gente, onde a gente vê a necessidade, porque eu vejo meu trabalho, não é somente arte, é a necessidade, é uma fonte muito necessária para os brasileiros, não é nem para os africanos, para os brasileiros, porque o brasileiro não tem uma grande parte da raiz. E minha cultura traz isso. Isso, o que eu faço, o que eu falo, o que eu canto, o que eu danço, não é uma coisa que alguém me ensinou. Não é uma coisa que eu aprendi. Não, eu não estudei nada disso. É uma coisa que eu entendo, é o entendimento, meu entendimento. Você nasce... Da minha vivência. Você nasceu... Tá. Então, é uma coisa, ninguém conseguiu tirar isso de mim, ninguém conseguiu voltar hoje e falar, não, na página 48 a gente teve um erro assim, não foi assim. Não. Então, então, quando a gente não tem como ocupar esse espaço e ver que tem formas de viver através somente da nossa cultura, a gente não consegue fazer nada, porque a gente espera alguém contratar a gente.
e ninguém vai me contratar. A gente não tem trabalho em nenhum lugar. Eu trabalhei, aonde que eu for, eu sou meu próprio escritório. Você quer comprar roupa, tô aqui. Quer missão, quer acessório, tô aqui. Você quer cantar? Vem quarta-feira, a gente canta e dança, Quer me ver cantando? Vamos para meus shows, acompanhe meus shows. Então é isso, eu faço tudo. Porque ninguém vai vir aqui com cadeira banana para você. E se eu não faço isso, eu não vou comer. E eu tenho muito orgulho que é essa forma que eu estou vivendo. Porque essa forma não é somente as ideias, mas quantos brasileiros pretos estão pedindo por aí que não sabem nem aonde vem. Não consigo nem se aprofundar, se amar, uma coisa tão simples, amor. Eu consigo se levantar, por quê? Por causa da minha cultura, por causa da minha tradição, por causa de entender que eu não vou morrer de fome se Deus está dando comida para os pássaros. E eu? Mas essa cultura de você porque tanto cultura do África do Sul tem muito do étnico. Sim. Qual é étnico e qual a diferença da cultura do seu e o do outro? A gente tem 9 povos. A gente chama povo agora. Povos. E dessas 9 povos, nossa, gente, a gente vive então é uma harmonia que não dá para se explicar. Porque nossa cultura é encruzilhada numa forma. Não é a mesma coisa, mas tipo, a gente tem mais ou menos as mesmas bases de entender a vida, sabe? Tipo, a essência da vida. Não é a vida que foi vendida pra gente, ou a vida em que a gente foi escravizado para entender que a vida é viver. Não. E aí, lá tem Xhosa, Zulu, Ndebele, Xangá, Nitsoga, Venda. A lista é imensa. Meu povo, a gente, por exemplo, tem coisas que são mais ou menos semelhantes. Por exemplo, o povo Zulu, ou Swat, ou Xhosa, a gente tem algumas coisas que são semelhantes. Se você vê a imigração antes da colonização, aquela imigração que a gente chamava imigração Bantu. Então, naquela imigração, você vai entender a história do povo Zulu e como a gente saiu do central da África até chegou na sul da África. Então, esse tem muito a gente vai convidar ela mais para explicar direitinho sobre a cultura do Zulu. Então, dá uma mensagem para o povo que está assistindo a gente hoje e que mensagem você está dando à população brasileira em relação dos africanos imigrantes que moram aqui no Brasil? Acorde. Mas não faz aquele jeitinho brasileiro, porque eu sei aquele jeitinho brasileiro não funciona, nunca funcionou, gente, não funciona. Acolhe, sinceramente, vai nos espaços, compra dos africanos. Vamos tirar nossos irmãos e irmãs das mesas na República e colocar eles nas salas de luxo em Morumbi para vender para vocês? Vamos nos restaurantes africanos, come, experimenta as comidas dos nossos pratos, é muita riqueza. Se aprofunda, não é somente esperar a leitura, não é somente esperar o que eles vão te dizer na escola, porque é uma coisa que eu vou falar. O brasileiro pede muita riqueza e muitas coisas, porque eles esperam entender na sala. Mas eles sabem muito bem o que está na sala, na escola, tem nada a ver com o africano. Porque o que está na sala, o que está no livro, eu tenho certeza. Até agora eu estou esperando escrever e produzir meu livro. Isso é uma coisa bem típica africana. A gente não escreve. Então, quem escreveu as histórias dos africanos? Aonde vocês estudam? Quem escreveu essas histórias? Porque o africano não escreve, o africano pratica. A gente vive. A gente é uma história mesmo. Então, se você não está vivendo no meio dos africanos, você não tem nada a ver com a cultura africana.
Porque agora está falando que eu sou afrodescendente, só dia 25 do Consciência Negra, todo mundo vai usar roupa africana para mostrar que eu sou africano. Mas isso é uma coisa que a gente tem que mostrar. Uma coisa que é muito importante que você falou, na última apresentação no Messi, minha vestida estava muito linda, minha vestida que eu estava usando, né? Eu estava usando vestido muito linda, gente, do Afro. Só que eu vi algum comentário que alguém falou assim, a mulher africana não se é assim. A única coisa que eu perguntei, você nasceu aonde? Qual país na África você nasceu? Porque eu quero entender isso para eu conseguir te responder. Porque eu sou do povo Zulu. Meu povo, isso aqui, meus ancestrais não sabem. Não consigo me ver. Não, acho... Meus ancestrais me procuram, não me ver. Eu acho que... Eles querem ver. Sim, foi. Mas calma, aqui é Brasil. Aqui é Brasil, não mostrou ainda. Então, gente, muito obrigado. É uma honra estar com a nossa cantora, com Mondoso. É uma mulher muito... Não sei como eu vou explicar isso, mas, gente, vocês precisam procurar saber a história desse menina linda, talentosa. E você vai ver tudo que ela está fazendo para toda a população africana e negros, imigrantes aqui no Brasil. Ok? Por favor, eu gostaria que se você vai deixar a sua mensagem, porque a próxima desse podcast, a gente vai chamar ela tem que trazer a cultura de Zulu e a pratos também do três pratos mais conhecidos do Zulu, a gente vai comer aqui, aproveitar. Se você não sabe onde você vai encontrar ela, por favor, a gente vai deixar a rede dela aqui no Hello África. Compartilha, gente, compartilha. Eu sou Tifex, Afro-Brasileiro. See you guys, man.